Onde você vai? Ah, vai esperar. Hoje você regaçou. Então vamos lá, gente. Então aqui a gente parou na resistência. Então a resistência é com violência ou grave ameaça. Então, quem pode ser sujeito do crime? Qualquer pessoa, é um crime comum. Ele pode ser praticado por funcionário público? Pode, desde que o funcionário público não esteja em serviço, ok? Então, pode um funcionário público praticar um crime de resistência, desde que ele não esteja durante o exercício da sua função pública. Bom, sujeito passivo vai ser o Estado, nada demais. É, a violência ou grave ameaça devem ser dirigidas para impedir a execução de um ato legal. Beleza. É um crime formal, não cabe modalidade culposa e é possível a tentativa. Então, resistência grave, violência e grave ameaça. Na desobediência, o que vai acontecer? A gente vai ter desobedecer ordem legal de funcionário público e aqui nós não vamos ter violência e nem grave ameaça. Então, simplesmente o funcionário público ele vai emanar uma ordem a partir de um ato e você não vai obedecer esse pedido, né? Essa determinação do servidor público. Então, vamos supor que você está lá na delegacia de polícia e aí acompanhando uma pessoa que vai ser ouvida. E aí o cara, o escrivão fala, fica fora da sala. E aí você vai falar, não, eu não vou ficar aqui. Isso é desobediência. Então você vai ali sem violência ou sem grave ameaça desobedecer a ordem legal. Por isso que esse crime é chamado de resistência passiva. Por que passiva? Porque não tem violência e não tem um emprego de grave ameaça, tá? Isso aqui é o resumo. Hã? Pode. A diferença? Não tem violência nem grave ameaça. Você só fala que não vai fazer. Então vamos supor que você está numa barreira policial, né? Daí ele fala, documento obrigatório. Você fala, não vou te entregar. É desobediência. Então ele mandou uma ordem e você falou que não vai fazer. Você está na barreira. E aí você pede para o motorista do caminhão, me dá aí as notas fiscais. Ele vai falar, não vou entregar. Desobediência. Tá? Na hora. Aqui tem um resumo disso que eu acabei de falar. Tranquilo. Também é desobediência. Também é desobediência. Pois é, mas aí tá errado. É desobediência. Porque é tanto que, por exemplo, se você pegar. Se eu tenho uma medida, vou pegar um exemplo criminal que é mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho uma medida protetiva. E aí que não está vinculada ao afastamento da pessoa, mas uma medida protetiva em que eu tenho que fazer algo. Você pode ver que na decisão do juiz sempre tem sujeito à responsabilização por desobediência. Se é intimado para ir para uma audiência como testemunha, você não vai. Crime de desobediência. Porque não tem violência nem grave ameaça. Tá? Na verdade, eu acho que quando tem audiência de instrução assim, eles falam desacato, que dá um medo maior. Você fica assim, ai, desacato. Não, vai ter porrada? Não, então é desobediência. A pena é super tranquila também. Pena de detenção de 15 dias a 6 meses. Bom, o que a gente tem de interessante? Essa ordem ela pode ser escrita ou verbal. Se é uma ordem ilegal, esse particular ele pode descumprir. Então vamos supor que você vá para a delegacia de polícia e eles determinem que você toque o piano, digamos assim, que é você colocar suas impressões digitais. Sendo que você já tem documento de porte com a sua identidade. Você não é obrigado a fornecer suas impressões digitais. Isso não é crime de desobediência. Por quê? Porque você não está em uma situação em que é necessário que você forneça sua impressão digital. Vamos supor também que você está numa blitz no passageiro. E aí o policial exija a sua CNH.
Você vai dizer, não, não tem, tem um outro documento de identificação. Isso não é desobediência, porque você não é condutora do veículo, você não é obrigada a apresentar sua CNH, tá? Então, tem que tomar cuidado para esse detalhe. Não é porque o servidor público determinou que você faça algo que o fato de você não fazer vai caracterizar o crime. Deve ser exigível essa determinação dele. Se não for, não é crime. Isso, exatamente. Aqui eu trouxe uma decisão do ano passado interessante. Comete crime de desobediência a pessoa que não atende à ordem dada pelo oficial de justiça na ocasião de cumprimento de mandado de entrega do veículo. Então, isso aqui é busca e apreensão, né? Você está lá dirigindo, devendo o carro e os caras pararam você. O indivíduo, o depositário do bem, por que depositário? Porque não é dele mais. Né? Porque assim, enquanto o carro é alienação do banco, você é depositário do bem só. Você pode ficar com ele, cuidar dele, mas ele não é seu. O indivíduo depositário do bem se recusou a entregar o carro ou a indicar a sua localização. Nesse caso, né, a gente tem os atos lá do direito civil, e a gente tem, ocorre que a lei afirma expressamente que a aplicação da multa ocorre sem prejuízo de responsabilização na esfera penal. Então, aí, nesse caso, eles entenderam que é o crime de desobediência. Então, o oficial de justiça abordou ele, e aí nesse caso, Laila, como que vai funcionar, a entrega do bem? Porque aqui, o condutor, ele não estava com o carro naquela hora, provavelmente. Então, tipo assim, deu busca e apreensão no carro dele. Tá no Insta, né? Então, assim, tá no endereço da localização do veículo, mas o veículo não está no local. Porque quando é busca e apreensão, às vezes o oficial de justiça, ele sonda para ver se está lá. Se está lá, ele já vai com a polícia. Então, eu encontrei ele no endereço dele, intimei ele para entregar o carro. E aí, ele se recusa. Essa recusa dele, ela vai ser certificada pelo oficial de justiça, para dizer, olha, compareci no endereço, lá ela recebeu e falou que não vai entregar. Crime de desobediência. Já vai estar lá a prova da materialidade desse crime, que é a certidão do oficial de justiça. Ok? É um crime formal, é possível a tentativa, não tem modalidade culposa. Se eu tenho desobediência de decisão judicial sob perda ou suspensão de direito, a gente tem esse artigo aqui, que é o crime praticado contra a administração da justiça, tá? Mas aqui sobre perda ou suspensão de direito. Como assim? Vamos supor que é perda do poder familiar. Então, você está lá, né, numa questão de separação e recebeu uma decisão desfavorável no sentido de que você vai perder o poder familiar que você exerce sobre seu filho. Nesse caso, se você se recusa a entregar seu filho, você está nesse crime aqui, que é um crime especial. É um crime que prevê de forma mais elaborada a desobediência no âmbito de decisão judicial. Tá? Não quer dizer que não é uma desobediência. É uma desobediência, só que é uma desobediência especial. Então, vai entrar nesse artigo 359 aqui. Tá? Aí a gente tem o desacato. Desacatar funcionário público. Desacato, questão vexatória. Gravem isso. E desacato não tem violência e nem grave ameaça. Tá? Desacato não é violento e é uma questão vexatória. Administração pública, sujeito ativo qualquer pessoa. Somente pode ser qualquer pessoa. Ótimo, né? E é vexatória. Não, porque o que acontece? Porque ela foi pra cima. Ela foi pra cima dele, né? Não, mas eu vi que ela jogou, ela foi pra cima, ela pegou neles. Mas ela não avançou, não? Parece que eu vi. O que aconteceu nesse caso, então? Vamos supor que mas antes ela jogou uma garrafa antes deles chegarem, não foi? Tacou na viatura. Hã? Não. Ó, quando vamos supor assim, eu tava lá, taquei a garrafa na viatura.
Dano, crime de dano. Se eu arranhei essa viatura, é crime de dano. Beleza, primeiro crime. Os caras saíram. Eu comecei a xingar eles. Desacato. Desacato. Né? Falar, ah, você não serve pra nada. Depois, ele pulou, ela jogou a bebida nele. Quando eu joguei, eu fiz uma outra conduta com o emprego da violência. Aí eu tô na resistência. Aí o que nós poderíamos discutir seria se, para praticar a resistência, eu primeiro desacatei. Ou simplesmente eu respondo por desacato e resistência. Então, num primeiro momento eu desacatei, porque a intenção foi humilhar os caras, e realmente foi. E aí depois, num segundo momento, eu resisti porque eu empreguei violência contra a abordagem dele. Porque eu vi que eles foram nela e ela ficou esperneando no chão. Então, tipo, ele foi fazer a abordagem no sentido de... Claro que eles estavam alterados também, mas ele poderia ir no sentido de pegar o braço dela para levar para a viatura. E aí ela esperneou. Então, esse esperneio é uma violência, porque ele estava realizando uma condução coercitiva. A partir do momento que ela desacatou ele, ela entrou em uma situação de flagrante. Tá no flagrante de um crime, acabou de praticar. Como ele é verbal, ela falou, ela consumou. Então, ele lá e pegar do braço dela é um flagrante, ele estava efetuando um flagrante. Então, o que ele ia fazer? Conduzir para a delegacia. Na condução, ele está cumprindo um reflexo do auto de prisão em flagrante. Então, é um ato legal, porque é um ato de condução coercitiva. Na condução coercitiva, a pessoa é conduzida contra a vontade dela. E aí ela se debateu. Aí ela está na resistência. Então, seriam 3 crimes para a coitada. Dano, resistência e desacato. Isso. O início de tudo foi um crime de dano. Porque ela pegou a garrafa e tacou na viatura. Por que ela fez isso? Para estragar a viatura. Exatamente. Na verdade, ali, eu acho que a resistência ela ficou caracterizada a partir do momento que eles pegaram nela, ela esperneou. Porque aí ela exerceu violência sobre um ato legal que era a condução contra a vontade dela. Porque ali, aquele constrangimento que eles estavam praticando era legal. Porque ele estava na execução do flagrante. Que, na verdade, ela ia para a delegacia e se liberar. Ela foi para a delegacia e foi liberada. Porque nenhuma das penas dos crimes autoriza ela a ficar presa. Então, o delegado deve ter arbitrado uma fiança ou simplesmente soltado ela, na hora mesmo. Ah, então ela descumpriu, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ela recebeu uma medida cautelar diversa de uma prisão. Aí ela foi descumpriu. Como os crimes são pequenos, provavelmente ela foi advertida e o juiz cumulou mais coisas para ela, tipo uma prisão domiciliar. Aí, se ela descumprir, ele vai decretar a preventiva dela. É mais ou menos assim. Oi. Aí você tem que jogar na tabela do artigo 109 do Código Penal. Mas o prazo mínimo prescricional, salvo engano, é de 3 anos. Se a soma das penas mínimas não extrapolar 1 ano, sim. Aí, suspensão condicional do processo. Que aí tem que pegar a mínima de todas e somar, que eu acho que não dá 1 ano. Tá bom, pode ir. Então, a conduta aqui é desacatar, né? Sempre com caracterização de menosprezo, desprestígio. Aí aqui nós temos a diferença entre desobediência e desacato. Depende sempre da intenção do agente. Então, nada impede que no mesmo contexto nós tenhamos o desacato e a desobediência, tá? É perfeitamente possível. Aí eu coloquei um exemplo, tranquilo. Crime formal, cabe tentativa. Aqui umas hipóteses de desacato de crime militar, que eu coloquei. Aí a gente tem o 332, que é o tráfico de influência. Então, assim, gente, se vocês forem estudar esses crimes
sempre devem ser estudados em conjunto, tá? Sempre. Tráfico de influência, olha os verbos: solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em alguma coisa. Então, no tráfico de influência, você comercializa algo que você não detém. Então, você engana a pessoa. Então, eu abordo vocês e falo: você quer aí, um benefício aqui na fiscalização? Eu conheço o pessoal da pesagem. Me dá uma grana aí que nós vamos pesar a menor para você carregar mais produto. Quando, na verdade, você não conhece e você não tem essa influência. É esse crime aqui. Então, no tráfico de influência, você vai traficar uma influência da qual você não tem posse. É algo fictício. Aqui, administração pública, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo é o Estado. A conduta é isso que eu acabei de falar. É um crime formal, é possível a tentativa, tá? Aí a gente vem na corrupção ativa. Então, nós vimos concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Deixa eu pegar aqui. Putz. Nem café teve hoje, eu acho que o menino tá de férias ainda. Eu, eu não pedi pra ele. Fizeram? Ontem teve? Ó, quem deu aula aqui ontem? Ah, é o grandão. Pois eu vou. Eu não lembro de nome, mas com certeza de fisionomia eu vou lembrar. Ah, eu lembro dele sim, mas eu não fui com ele não. Eu quase não vou, gente, minha lombar estoura. Você pensa um homem gigante, 130 quilos em cima da minha lombar, não aguento. Já não mexo, ainda na luta. Poxa vida, né? Se fosse uma Graciane Barbosa da vida, a gente até conversava. Ai, gente, mulher, né? Agora um homem, um bichão, suado em cima de mim. Ah, por favor, né? Tô fazendo botox à toa agora, gastando com botox. Deixa eu ver se eu acho um quadrinho aqui que eu queria. Minha vida não é fácil. Vou colocar aqui esse quadrinho da corrupção ativa.
olha só, gente. Na corrupção ativa, a gente tem oferecer ou prometer vantagem indevida, né? Então, geralmente, o que acontece? O servidor, ele está oferecendo ou prometendo vantagem indevida. Quando ele oferece e alguém aceita, que é o servidor público está na passiva, ele está na ativa. Quando ele promete pagamento e o servidor aceita essa promessa, ele está na passiva e ele na ativa. Agora, quando o servidor solicita, nós não temos previsão legal da corrupção ativa. Então, aqui, na verdade, deveria existir um verbo dar ou entregar, mas não tem essa previsão legal. Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando o servidor solicita algo para você. Nesse caso, se você entrega essa solicitação, você não responde por crime nenhum. Mesmo sabendo que você vai ser beneficiado e concordando e achando bom. Você não responde. Por quê? Por uma falha legislativa, nós não temos o verbo dar ou entregar aqui. Então, em prova, isso cai sempre. Sempre. 99,9% das provas caem essa pegadinha aqui. Se, portanto, o servidor está na corrupção passiva, na modalidade solicitar, a pessoa que recebe a solicitação, ela não responde por nenhum crime. O fato, ele é atípico, tá? Por quê? Porque não tem previsão legal. Tá de boa. Você particular pagou, tá de boa. Porque não tem previsão legal. Olha os verbos. Oferecer ou prometer. Aqui não tem dar ou entregar. Então, não tem previsão legal. Não dá para encaixar aqui. E nenhum outro crime. Então, cuida. Hã? Exatamente, foi uma falha. Esqueceu. E cai sempre em prova. E cai sempre em prova. Agora sim, ainda que não haja o complemento um do outro, praticou isso aqui, consumou o crime. São crimes formais. Agora, é claro, né? Se eu recebo, crime material, né? Porque eu recebi. Já tem um resultado naturalístico. Mas aqui, oferecer e prometer são formais, ainda que a pessoa não receba essa vantagem. No recebimento, eu recebi, então é um crime material. Aceitar, promessa e solicitar são formais. Por quê? Ainda que eu não receba, o crime está consumado. Ok? Não, pode ser por escrito. Por isso que a gente fala que cabe tentativa. Pode ser digitado. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser digitado também. Hoje em dia é mais escrito, né? O digitado por causa dos gravadores de conversa. Bem jurídico tutelado, moralidade e administração, sujeitos do crime qualquer pessoa, é um crime comum, sujeito passível Estado. Conduta a gente acabou de conversar. Se o funcionário ele retarda ou omite o ato de ofício, a gente vai ter uma causa de aumento de pena. Tranquilo também. Aqui é complemento do que a gente conversou. Não é possível que eu tenha no mesmo caso a concussão e a corrupção ativa. Ou eu tenho concussão, ou eu tenho corrupção ativa. Ou eu exijo, ou eu ofereço. Então, cuidado com os verbos. Também cai em prova, vira e mexe. Se o funcionário público exige e o particular entrega ou dá vantagem, somente concussão. Justamente porque a corrupção ativa não prevê a modalidade de dar ou entregar. Eu trouxe aqui essa decisão importante, porque está relacionada ao cargo de vocês. O pagamento de diferença de imposto devido antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade. Ou seja, a pessoa ela vai responder pelo crime de sonegação fiscal. Aí o que aconteceu nesse caso? João ofereceu e pagou propina ao fiscal para que pudesse recolher um valor menor de imposto. Assim, em vez de pagar 400 mil de imposto, João pagou 100 mil. Então, o fiscal embolsou uma grana ali, né? Os fatos foram descobertos. João praticou, em tese, corrupção ativa e corrupção fiscal,
que é o artigo 1º, que é crime contra a ordem tributária. A gente vai ter uma aula disso. Antes da denúncia ser oferecida, ele correu lá e pagou a diferença. Esse pagamento vai gerar a extinção do crime de sonegação. Por quê? Porque nesse crime contra a ordem tributária, se você paga, você extingue. Mas o crime de corrupção ativa, não. Que é oferecer. Então, ele continua na corrupção ativa. Tá? Sonegação fiscal, dentro da lei dos crimes contra a ordem tributária, tem uma previsão legal dizendo que o pagamento antes extingue a punibilidade. Tudo bem. Agora, nesse caso aqui, não. Então, ele responde normalmente. É um crime formal, é possível a tentativa. Tranquilo também. Se é oferecida vantagem indevida depois da prática do ato, nesse caso, a gente não tem corrupção ativa. Tem que ser antes da prática do ato, tá? O oferecimento dessa vantagem ou promessa de vantagem tem que ser antes da prática do ato. Aqui é um crime específico do 337B, que é corrupção ativa em transação comercial internacional, que a gente vai ver, se Deus quiser, na aula, que a gente vai ganhar uma aula bônus. E aí nós temos o descaminho, que aí a gente volta nos crimes importantes, tá? Então, a gente tem facilitação de contrabando e o descaminho, que a gente já estudou, e temos o descaminho e temos o contrabando. No descaminho, então, a gente tem tributação, imposto. Falou descaminho, lembrou imposto, sempre. Falou contrabando, mercadoria proibida, cigarro. Descaminho, iludido todo em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadorias. Aí a gente tem as formas qualificadas, equiparadas, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Eu coloquei aqui, mas eu vou repetir de novo. A gente vai proteger a administração pública, sujeito ativo. Pode ser qualquer pessoa, inclusive por funcionário público, desde que ele não tenha o dever de fiscalizar, porque se ele tiver, ele cai onde? Facilitação do contrabando ou descaminho. Lembra que é o crime do fiscal. Facilitação do contrabando ou descaminho, 334A. Bom, o agente ele vai burlar a fiscalização tributária, beleza. Aqui está só complementando. Aí a gente tem aqui um quadrinho de crime formal e material. Depois vocês deem uma olhadinha, bem tranquilo também. Consumação e tentativa. Na modalidade de exportação, quando transpuser a fronteira. Na importação, quando entrar no Brasil. Somente modalidade dolosa. Aqui são as formas equiparadas. Incorre na mesma pena quem? Pratica navegação de cabotagem. Gente, eles adoram cobrar isso aqui em prova. Esse nome, navegação de cabotagem. O que é isso? Que diabo é isso? É aquela realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou e as vias navegáveis interiores. Gente, isso aqui, ninguém sabe o que diabo é isso. Em prova, eles sempre colocam esse inciso, navegação de cabotagem. Sempre. Por quê? Porque é um trem que é estranho. Sempre cai em prova esse inciso primeiro aqui, como forma, modalidade de descaminho. Depois, praticar fato assimilado em lei especial, a descaminho, que é uma outra norma penal em branco. Será considerado contrabando a saída de mercadorias da Zona Franca sem autorização legal. Então, essa é a segunda hipótese de cabimento do descaminho. Vende, expõe à venda, mantém em depósito, utiliza mercadoria de procedência estrangeira, que são os cigarros, né? Falsificados não, cigarros que são importados sem passar por tributação. Aí aqui o sujeito ativo é só aquele que exerce atividade comercial. Tranquilo também. Então, você que compra lá, vamos supor que eu tenho vendido cigarro do Paraguai. Eu estou nesse crime? Sim, você está nesse crime aqui. No Shopping China. Ah, não, no camelô aqui? Bom, nesse caso, se ele está vendendo cigarro proibido, ele está no contrabando. Porque aí não dá nem para a gente discutir a questão da tributação, porque isso nem deveria ser tributado, porque é ilegal. Agora, um perfume, ele estaria no descaminho.
Então, mas é por isso. Porque aí você está elidindo a tributação. Porque o perfume pode ser comercializado no Brasil, mas você tem que passar pela tributação, ICMS e assim vai. Enquanto que o cigarro do Paraguai, por exemplo, não, ele é proibido. Porque lá não tem mercadoria proibida, não tem cigarro lá, eu já vi, eu acho. Porque não, é porque na verdade. Peraí, deixa eu ver. Não, tá certo, cigarro paraguaio pode. Então, tô confundindo com o lança-perfume, desculpa, é lança-perfume. Disfarça, é lança-perfume. Por exemplo, ninguém aqui nunca mexeu com isso, né, gente? Bobinhos. Não, por exemplo, na Argentina, lança-perfume é permitido. A comercialização lá é permitida. Tá sabendo, né? Gente, essa sala que eu aprendo tanto, nossa senhora. É. Aí, por exemplo, então é um produto proibido lança-perfume no Brasil. Aí, nesse caso, é contrabando. Cigarro não, é descaminho. Eu tô me confundindo, me desculpem. Por isso que, realmente, no camelô o que tem lá é descaminho. Porque a galera lá, tudo é produto que não é tributado. Por isso que quando a polícia resolve ir lá, eles apreendem tudo. Porque estão em flagrante nesses crimes, nesse crime de descaminho, para ele de tributação. Não tem recolhimento. A pessoa que adquire, recebe, oculta, no exercício de atividade comercial e industrial, mercadoria de procedência estrangeira sem documentação legal. Beleza? Equipara essa atividade comercial a qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, ou seja, mesmo que seja em residência, já está caracterizado o crime que nós estamos estudando. Aqui é quando o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Isso aqui é difícil de cair, não cai muito. Aí nós temos essa súmula, de novo, a insignificância não se aplica aos crimes contra a administração pública, mas já teve decisão dos tribunais superiores aplicando esse princípio no crime de descaminho. Só no descaminho, contrabando nunca. Porque é ilegal, contrabando é ilegalidade, tipo, não, é droga, não pode. Descaminho já se tem algumas decisões que têm permitido aplicar o princípio. Exatamente. De qual você está falando? É porque o que, que acontece? A gente vai ver que tem um crime contra a ordem tributária. Geralmente, quando você pratica o descaminho, você está nele também. Quando você paga antes, o crime contra a ordem tributária extingue, mas permanece o crime de descaminho. É difícil, né? Aí aqui agora a gente tem a aplicação do princípio da insignificância para o patamar de até R$ 20.000, tá? Antes tinha uma divergência entre os tribunais, agora fixou-se que é de R$ 20.000. Então eu coloquei esse julgado aqui porque ele é muito importante, tá? E aí a gente entra no contrabando. Importar ou exportar mercadoria proibida. Protege-se a administração pública, sujeito ativo qualquer pessoa. Se a pessoa que praticar é aquela que tem dever de fiscalização, ela está no crime dela, que é o crime do fiscal, lá o 334A. Aí aqui, né, a pessoa que também vende, expõe à venda, mantém em depósito, tudo aquilo que nós estudamos no descaminho, só que agora com mercadoria proibida, que é o contrabando. A gente tem aqui a equiparação também, que é a mesmíssima coisa. Na verdade, antes era um artigo que tratava desses dois crimes. Aí eles desmembraram e criaram separados. Então a narrativa é exatamente igual, só vai mudar que um é tributação e o outro é mercadoria proibida. Nada demais também. O que nós temos aqui de interessante? Ah, tá. Atenção, a mercadoria ela não precisa ser estrangeira, ela pode ser fabricada no Brasil, desde que seja para exclusivamente a exportação. Laila, me dá um exemplo disso. Sei lá, vamos supor que é um laboratório que fabrica medicação que utiliza maconha, princípio ativo de maconha. E que a gente não tem ainda uma regulamentação da Anvisa, por exemplo. Então não pode circular no Brasil, mas pode ser exportado. Então é possível, tá? Aí nós temos, né, isso daqui deve até cair no edital de vocês. A mercadoria importada ou exportada tem que estar no rol daquelas proibidas
de ingresso ou saída no território nacional. Deve ter alguma normativa sobre isso, né, na área de vocês. Tá, o que mais? Quando que eles se consumam? Na modalidade de importar ou exportar, quando é transposta essa barreira para entrar ou para sair do Brasil. Na hipótese de ingressar ou sair, a consumação vai depender da efetiva saída desse bem, tá? Então, se é a modalidade importar ou exportar, o simples fato de encomendar já é a consumação. Na modalidade ingressar ou sair, tem que estar no solo brasileiro, então tem que transpor essa barreira. Então, há uma diferença com relação ao momento consumativo. Então, por exemplo, se a mercadoria é transportada por um avião, é preciso que o avião pouse para fim de consumação, ok? Então, passagem pelos órgãos alfandegários, transposição da barreira fiscal, passagem por meio clandestino, transposição da fronteira do país, por navio ou avião, quando o navio atracar ou quando o avião pousar em território nacional, que é o momento de consumação. Modalidades assemelhadas, pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. O que é esse fato assimilado? São situações que são previstas em leis especiais, tá, gente? Isso aqui não cai na prova de vocês, porque é muito específico e geralmente o edital ele não abrange essas normativas. Quem importa ou exporta de forma clandestina uma mercadoria que dependa de registro. Veja que aqui nós não estamos falando de mercadoria proibida. É mercadoria que é verdadeira, que não é proibida, mas que ela tem que ser registrada. E ela não passa por esse registro. Muita atenção nesse inciso aqui, porque tem tudo a ver com a prova de vocês. Quem reinsere no Brasil mercadoria brasileira que era para ser exportada. Quem vende e expõe à venda mercadoria no exercício de atividade comercial ou industrial. Aqui eu coloquei uns exemplos para vocês, mas é tranquilo também. Comprar o quê? Não. Aqui é só vende, expõe à venda, mantém em depósito. Aqui nenhuma delas tem adquire. Tá de boa. Por isso que... pode ir lá ter camelô tranquila, filho. Cada minuto importa. Por isso que lá no camelô a galera não tá nem aí quando tem arrastão lá, ninguém vai preso que tá comprando. Com sacola, com coisa eraiada. Aí eu trouxe essa decisão importante, ó. Configura contrabando, conduta de importar arma de pressão por ação de gás ou por ação de mola. A importação de arma de pressão está sujeita à autorização do Exército e só pode ser feita por pessoas que colecionam, atiram e caçam com registro. Além disso, deve se submeter às normas de desembaraço alfandegário. Isso aqui é a cara da prova de vocês, essa decisão. Logo, trata-se de mercadoria de proibição relativa, sendo a sua importação fiscalizada não apenas por questão de ordem tributária, mas por outros interesses. A gente não pode aplicar a insignificância, mesmo que a arma de ar comprimido seja de calibre inferior a 6 milímetros. Deve ter sido uma arma com esse fundamento, né, que estavam discutindo lá. E aí essa decisão de 2019. Então, ela é uma decisão bem recente, por isso que eu trouxe ela para vocês também. Aqui é inaplicável o princípio da insignificância para o contrabando. Lembrando que, desse caminho, existem algumas decisões que têm aplicado esse princípio. Muito importante esse detalhe. Aqui também, configura contrabando e importação de colete à prova de balas, sem prévia autorização do Exército. A importação de colete à prova de balas não se encaixa em nenhum crime do Estatuto de Desarmamento. Deixa eu ver. Como, por exemplo, silenciador, mira telescópica, isso não entra na lei de armas. O colete à prova de balas é uma proteção contra armas de fogo e não um acessório de arma de fogo. Então, aqui nesse caso, se você importa colete à prova de balas, você está no crime de contrabando. Por quê? Tem que haver uma autorização do Exército para aquisição desse material. Então, se ele não autorizou, é contrabando. Tudo bem, gente? Alguma dúvida entre facilitação de contrabando ou descaminho? Contrabando e descaminho são os crimes também para a prova de vocês, com certeza. Vamos prosseguindo aqui.
Depois, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Esse crime aqui a gente não vai ver, é bem tranquilo, vamos passar batido. Foi revogado pela nova lei de licitações. O que vai acontecer? Eu vou pedir mais uma aula para o Fantoni para a gente ver os crimes novos da lei de licitações, que são dentro do Código Penal, então são alterações de 2021, desse ano. Então, assim, vai cair em prova com certeza. E para a gente ver os crimes da lei dos crimes contra a ordem tributária, que são os crimes que têm tudo a ver com o concurso de vocês também. Esse aqui, na utilização de edital e de sinal, também a gente não vai ver, mas eu trouxe no material de vocês. Subtração ou inutilização de livro ou documento também não cai em prova, bem tranquilo, mas está no material de vocês, eu coloquei. Aí a gente tem esse, que é importante, sonegação de contribuição previdenciária. Suprimir ou reduzir contribuição social, previdenciária e qualquer acessório. Como que pode ser feita essa supressão ou redução? Omissão de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos pela legislação. Deixar de lançar mensalmente as quantias descontadas dos segurados ou devidas pelo empregador. Omitir receita ou lucro auferido de remuneração paga ou creditada e demais fatos gerados de contribuições sociais. E aí que nós temos as hipóteses de extinção da punibilidade, que não interessa muito para a gente. Aqui nós vamos proteger Seguridade Social, sujeito ativo qualquer pessoa, é um crime comum, e aqui o sujeito passivo é a União Federal, então é diferente. Conduta, não basta a mera supressão ou redução do pagamento, é necessário que haja ali um dolo de se assenhorar dessa vantagem, tá? É um crime material, e é possível a tentativa. Então, com isso, a gente finaliza os crimes menos relevantes contra a administração pública. Aí nós temos um título novo, que é desse ano, que são as alterações dos crimes da lei de licitações. Então, o que eu optei por fazer? Vou fazer aí mais ou menos uns 180 slides. Eu sei que a aula de slide é chata, mas esses crimes são chatos. Então, assim, não tem como ser legal a aula disso aqui. Gente, é chato. Isso aqui é chato. E aí eu vou fazer um material só desses crimes novos e só os crimes contra a lei dos crimes contra a ordem tributária. Esse material vai ser o material mais importante. E aí, o que eu vou fazer? Os crimes de corrupção, concussão, os crimes de contrabando, descaminho, eu vou colocar nesses slides também no final, para vocês ficarem com esses materiais condensados, sabe? E aí, quando for para a prova mesmo, e aí vocês batem o olho nesse último material que eu vou mandar, porque aí vai ter, sei lá, uns 350 slides, mas os slides são com poucas palavras, poucas frases, então vocês vão ver isso rapidão. E aí meio que vocês dão uma revisada geral nos principais crimes, porque nas aulas que a gente viu todos, até os que não caem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns slides desses que a gente já viu e vou jogar no final desse slide da nossa próxima aula. Aí vai ficar só por conta do Fantoni, para a gente marcar um dia para ter essa aula, antes do final do curso, que vai ser quando? Ah, é fevereiro? Ah, então tá de boa. Então tá de boa. E aí a gente faz tranquilo. Tudo bem, gente? Então é isso, me desculpem pela aula, porque, olha, péssima aula, esses crimes são muito chatos. Tipo, não é um homicídio, não é um roubo, não é um negócio que eu possa ensinar vocês melhor, assim, no dia a dia. Mas a gente precisava ver esses crimes para o conteúdo ficar cumprido. E também eu estou devendo para vocês um simulado, umas questões, uma lista de questões que eu vou fazer também. E aí, quem sabe, se o Fantoni estiver de bom humor, a gente pode marcar uma aula só para a resolução dessas questões, umas 100 questões, alguma coisa assim. Aí a gente faz aqui em sala, tá bom? Não, mas aí esse simulado meu são uma lista de questões em sala, porque daí a gente corrige junto. Com mais questões só da minha matéria. Aí a gente corrigiria junto na aula, tirando dúvida e conversando sobre as questões, tá bom? Então é isso, um beijão para vocês e bom final de semana.